Hoje o Quirin participou gravado, um pouquinho mais curto, porque está conosco a nossa colega Ana Paula Padrão, que já esteve por muitas vezes, 4, se não me engano, no Afeganistão e tem muito a contar para nós. Ana, bom dia, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Bom dia, Megali, tudo bem com você? Bom dia aos ouvintes, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Ana Paula, você já esteve algumas vezes no Afeganistão, num Afeganistão que não dá para dizer que estava numa situação estável, porque esse país não sabe o que é estabilidade há muito tempo, mas numa situação diferente da de hoje. Qual foi o Afeganistão que você encontrou e como é que você enxerga essas imagens que a gente está vendo agora chegando de Cabul? Olha, Megali, eu tive no Afeganistão 4 vezes, como você disse, e a primeira delas foi justamente durante o governo Talibã, que teve à frente do país entre 96 e 2001. Eu tive em 2000, quando o Afeganistão era um país estritamente fechado, não entrava ninguém, eles não tinham bancos em funcionamento, o comércio estava fechado, as mulheres não podiam trabalhar, não podiam estudar, tinham que andar de burca, as minorias eram fortemente reprimidas, a lei islâmica ou a interpretação de uma lei islâmica muito rigorosa que foi adotada por eles, fazia com que as punições, a quebra de qualquer uma dessas regras, fosse punida com apedrejamento, execução em praça pública, nos estádios, enfim, era um país quase medieval. Nesse momento, o que me chama a atenção é que o Talibã está fazendo um esforço em passar para o mundo uma imagem diferente daquela de quando governou, de um movimento mais maduro, mais conectado com o mundo, que diz que não vai reprimir as mulheres, contanto que, e essa ficou uma dúvida na minha cabeça aqui, elas não infringam a lei islâmica, me parece muito estranho isso, e que vai estar aberto para comunidades estrangeiras durante esses 20 anos da presença dos americanos no Afeganistão. Muitos negócios foram abertos, inclusive chineses estão lá explorando o país, fazendo negócios, os russos também. Eu acho que precisa de algum tempo mais para a gente entender o que de fato vai acontecer lá. Mas você tem toda a razão, as imagens da tentativa de fuga, das pessoas pulando em aviões, eu acho que aquele é o desespero do primeiro momento. Muitas daquelas pessoas, a gente não sabe direito, podem ter sido colaboradoras dos americanos nesse período de 20 anos e com muito medo de possíveis represálias, afinal de contas, quem fala a palavra Talibã imediatamente se lembra de repressão, tentam desesperadamente fugir do país. Vai ter um êxodo, não há dúvida sobre isso, mas vamos ver até que ponto isso acontece e cidadãos de onde vão tentar fugir, porque as cidades grandes são muito diferentes das cidades do interior, onde o Talibã sempre esteve e sempre mandou. Uhum. Ana, é a Sheila falando aqui, bom dia para você. Mais cedo a gente até comentou um pouco sobre as mulheres, você falava agora há pouco também, não é? A gente vai precisar de um pouco mais de tempo para compreender exatamente esse Talibã que tenta se apresentar de maneira mais pragmática, talvez menos radical, né? A gente não sabe ainda. Para as mulheres, o que a gente pode esperar? Porque eu lia entrevistas de ativistas, alguns nem se identificaram, dizendo que a educação para as meninas, ou dizer que as meninas poderiam voltar a frequentar a escola, não era garantia nenhuma, porque não poderiam estudar ciências e matemática, por exemplo, não poderiam fazer escolhas relativas ao estudo, ao mercado de trabalho, à profissão, seria uma educação voltada somente à religião. E aí eu via nessa semana aqui uma reportagem sua, novamente, se não me engano, de 2000, exibida pela TV Globo, em uma escola clandestina para mulheres. Queria que você relembrasse aqui os nossos ouvintes sobre essa reportagem que é tão impactante. Oi, Sheila, bom dia. Obrigada pela pergunta, porque me dá a oportunidade de falar sobre um assunto que eu gosto muito, que são os direitos para mulheres. No Afeganistão, que eu conheci em 2000, e eu estive lá depois da abertura, depois da queda do Talibã e da ocupação das forças internacionais, mas naquele momento da história era um país muito, muito fechado e com restrições bastante severas ao dia a dia das mulheres. Então, naquele momento, mulheres não podiam estudar, meninas não podiam de maneira alguma frequentar a escola, as mulheres eram obrigadas a sair à rua só usando a burca e acompanhadas de um parente próximo homem. Então era muito difícil para elas a vida, inclusive porque várias delas eram viúvas da guerra,
anterior a isso, e muitas delas simplesmente não tinham o que botar na mesa para comer. Elas eram obrigadas a sair às ruas para tentar conseguir algum dinheiro. Então eu vi muitas mulheres mendigando, o que também era proibido pelo Talibã, e vi atitudes, iniciativas muito corajosas de mulheres que, mesmo desafiando o Talibã, continuavam trabalhando escondidas em hospitais, por exemplo. A necessidade de médicos nos hospitais era muito grande, não só porque o próprio Talibã executava, perseguia e mutilava muita gente, mas porque o país, até hoje, está repleto de bombas terrestres que foram plantadas ainda pelos soviéticos entre 79 e 89 na ocupação soviética. Então, ainda há muitos acidentes com minas terrestres, crianças que explodem, pessoas que perdem membros, enfim. Era muito, muito alta a necessidade de médicos, isso além de todas as doenças. A poliomielite, por exemplo, que foi erradicada no mundo inteiro, ainda acontece no Afeganistão e em parte do Paquistão. Então, as iniciativas naquele momento eram muito corajosas, porque essas mulheres podiam ser punidas com penas muito rigorosas, inclusive apedrejamento. Isso mudou muito depois que o Talibã caiu e que as forças americanas ocuparam o Afeganistão. E quando a gente fala ocuparam, Sheila, também é em parte, porque a presença massiva dos americanos era em grandes cidades, notadamente a capital Cabul. Mas o interior do país ainda era muito dominado pelo Talibã. E o que me preocupa nesse momento, com relação especificamente às mulheres, é exatamente isso. A gente ainda não sabe que regras o Talibã vai adotar para mulheres, embora tenham dito no pronunciamento inicial que elas vão poder manter a vida normal delas. Agora, a presença do Talibã no governo pode chancelar pessoas que são muito conservadoras, uma visão muito conservadora de mundo, no interior do Afeganistão, onde mulheres já usam a burca e usaram durante a ocupação americana, porque elas têm muito medo da maneira como elas são vistas pela sociedade local, ultraconservadora, e me preocupa que essa sociedade conservadora se sinta de alguma maneira chancelada pela presença do Talibã e impeça escolas de meninas de abrirem as portas ou mulheres de trabalharem fora, entende? É a coisa de legitimar essas pessoas, os mais radicais no final das contas, né? E os mais conservadores, é uma sociedade muito conservadora, a gente não pode esquecer disso. Para a gente olhar sob o ponto de vista ocidental para aquele país, é um erro. Em última instância, você não vai compreender o que está acontecendo lá se a gente ficar fazendo um julgamento baseado no que a gente tem aqui, né? No nosso dia a dia, nas nossas regras, na democracia. Ana Paula, eu queria pegar esse gancho aí, porque o termo afegão médio virou um termo, inclusive, usado em português aqui no Brasil, né? O afegão médio. Mas eu queria saber quem é o afegão médio, porque ao passo que a gente via aquelas cenas de desespero de pessoas fugindo do Talibã e querendo sair do país de qualquer maneira, preferindo qualquer coisa, inclusive uma viagem do lado de fora do avião pendurado na asa, há relatos de mulheres que ouviam gozações nas ruas com a iminência da chegada do Talibã, de homens que diziam: aproveitem para passear, porque daqui a uma semana você não vai mais poder sair de casa, eu vou me casar com 4 de vocês. Esses foram relatos de mulheres antes da chegada do Talibã, já prevendo o que viria. Então, há uma parcela da sociedade que aprova esse tipo de comportamento e esse tipo de opressão. Como é que é a sociedade afegã? Como é que você descreveria em breves palavras o afegão, Ana? Olha, essa é uma pergunta difícil, porque eu demoraria algum tempo aqui tentando explicar o pouco que eu sei. Mas, basicamente, a sociedade afegã está dividida por etnias. A etnia talibã é a etnia Pashtu, que também é a etnia de boa parte do Paquistão. São pessoas com formação basicamente religiosa, que frequentam as escolas religiosas, que são as madraças, onde meninas normalmente não estudam, embora isso possa acontecer. A menina Malala, por exemplo, é da etnia Pashtun e foi
queria estudar quando sofreu um atentado do Talibã. Mas nas vilas do interior mais conservadoras, você tem várias dessas vilas de maioria pashtun. Tem outras etnias no país, como os tajiques, como os hazaras, e a diferença de mundo entre eles é bastante acentuada, e também do papel da mulher. Mas nas vilas mais conservadoras, as mulheres se sentem mais protegidas saindo às ruas de burca. Não existe para elas a visão ocidental de onde estão os meus direitos, né? Eu não posso me mover, eu não posso trabalhar, eu não posso tomar as minhas próprias decisões. Não, em geral, essas mulheres se casam para que outra pessoa tome decisões por ela, para que outra pessoa faça escolhas por ela. Então, é muito difícil, como eu dizia, você olhar o Afeganistão sob o olhar ocidental, porque para muita gente, o conservadorismo é uma maneira de vida que parece confortável. Então, a gente tem problemas nas grandes cidades, notadamente, claro, Cabul, que até antes da invasão soviética, nos anos 70, era uma cidade pujante, tinha um aspecto europeu, era uma cidade muito bonita, ainda é uma cidade bonita, mas está super destruída, né? Mas era uma cidade muito bonita, com mulheres que andavam com trajes ocidentais nas ruas. Mas isso não acontecia, nunca aconteceu em boa parte do interior do país, entende? Uhum. Então dá para dizer que o afegão médio é bem conservador. Isso dá para dizer sem sombra de dúvida. Uhum. Ana Paula Padrão dividiu um pouquinho conosco o que ela viu e o que ela aprendeu nas suas viagens e reportagens sobre o Afeganistão. Agradeço demais, viu, Ana? Um beijo para você, até a próxima. Um beijo, muito obrigada pelo convite, Megali, quando vocês quiserem. Obrigada, um beijo, Ana, até. Outro, tchau.